Olá, hoje a gente vai fazer uma análise bem profunda aqui de um material, olha, fascinante. Temos um compilado de projeções econômicas pensando nos próximos anos, de 2025 até 2028. E as fontes são de peso, né? Temos relatórios do FMI, Banco Mundial, a CDE e também de gigantes de Wall Street, tipo Goldman Sachs, JP Morgan. E claro, trouxemos dados específicos aqui do nosso quintal, direto do relatório Focus do Banco Central. E a ideia aqui, né, não é só ficar lendo o número, é tentar entender a história por trás, as grandes tendências, onde todo mundo concorda e o que é sempre mais divertido, onde as opiniões são, assim, totalmente opostas. Ok, vamos lá. Para a gente começar a destrinchar isso, qual é a foto geral? Se a economia mundial fosse um paciente, qual seria o diagnóstico para os próximos anos? Olha, o diagnóstico é de uma condição estável, mas sem muito vigor. Se você olhar o número principal, o crescimento do PIB mundial, a maioria das fontes coloca ele numa faixa bem comportada, sabe? Algo entre 3,0% e 3,4% ao ano. Parece até meio monótono. Mas o fascinante é que esse número médio esconde a verdadeira história. O que os relatórios mostram, na verdade, é um mundo operando em dupla velocidade. Dupla velocidade, gostei. Me explica isso melhor. É tipo uns países voando na pista da esquerda e outros parados no acostamento? Exatamente essa imagem. A divergência entre as grandes economias é o ponto central de tudo. Vamos pegar os Estados Unidos, por exemplo. Eles continuam sendo o motor, mostrando uma resiliência impressionante, mas os sinais de desaceleração são claros. As projeções mais, digamos, tradicionais, como as do FMI, apontam para uma moderação, com o crescimento caindo para algo entre 1,7% e 2,1%. O que já é bastante coisa para uma economia desse tamanho. Mas sempre tem alguém mais otimista na sala, certo? Sempre tem. E nesse caso é o Goldman Sachs. Eles chegam a projetar 2,5%, sabe? A grande aposta deles é que a revolução da inteligência artificial vai ser um motor de produtividade tão forte que vai compensar outros problemas. Agora, do outro lado do mundo, na China, a história é bem diferente. E muito mais consensual. É uma desaceleração controlada ou é o começo de um problema maior? Porque isso muda tudo. A visão que predomina é de um processo estrutural e gradual. Os números mostram o crescimento chinês caindo de uns 4,7% em 2025 para uma faixa entre 3,8% e 4,2% lá para 2028. Não é uma crise, mas é o fim de uma era. É a transição de um modelo de construir tudo e exportar para o mundo para um modelo que precisa se apoiar no consumo interno. E enquanto isso acontece, na Europa, a história é de uma recuperação, bem europeia. Lenta e burocrática. Lenta e gradual, vamos colocar assim. A zona do euro parte de um crescimento bem modesto, tipo 1,0%, 1,6% em 2025, subindo para talvez 1,4% em 2028. É quase uma estagnação. Os pequenos motores ali seriam a inflação mais baixa, que ajuda o consumidor, e um aumento esperado nos gastos públicos, principalmente com defesa e infraestrutura. Entendi. Então, eu desacelerando um pouco, China mudando de marcha e a Europa tentando pegar no tranco. Isso tudo me soa como se os bancos centrais estivessem com as mãos no volante, controlando a velocidade de todo mundo. A política de juros deve ser o centro de tudo isso, não? É o centro de tudo. É a peça-chave que move o tabuleiro inteiro. E o grande consenso, em praticamente todas as fontes, é a expectativa de um ciclo de afrouxamento monetário global. A aposta geral é que, com a inflação finalmente caindo, tanto o Fed nos Estados Unidos quanto o Banco Central Europeu vão começar a cortar os juros a partir de 2025. E é exatamente aqui que o Brasil se desconecta do resto do mundo. Ah, imagino. Com o nosso histórico, nossos desafios fiscais, a gente não deve estar nessa página de cortar juros tão cedo. Nossas projeções devem ser bem diferentes, né? Completamente. Enquanto o mundo se prepara para um dinheiro mais barato, os dados do relatório Focus aqui pintam um quadro oposto. A projeção para nossa Selic é que ela continue num nível bem restritivo, coisa de 15% ao ano em 2025, caindo para 12% só em 2026. Essa divergência brutal entre a nossa política, que continua apertada, e a tendência global de afrouxamento é um dos pontos mais importantes para se entender. Ok, se os juros são combustível,
Vamos ver para onde os analistas acham que os carros de corrida vão. É agora que as opiniões se separam de verdade, né? Nas projeções para os ativos. Vamos começar com dois que adoram uma polêmica: ouro e Bitcoin. A briga deve ser boa. E é uma briga de pesos pesados. Para o ouro, as previsões são um caso clássico de visões de mundo opostas. De um lado, você tem os super otimistas. Alguns relatórios falam do ouro batendo $3.500 ou até $4.000 a onça já em 2025. E algumas projeções mais longas chegam a falar em mais de $5.200 até 2028. Uau, isso é mais que o dobro do preço de agora. E do outro lado do ringue, quem tá? Do outro lado, a turma mais conservadora, que projeta preços muito mais comportados, na faixa de $2.150 a $2.400. Eles basicamente acham que o preço vai andar meio de lado. A diferença entre os dois cenários é, assim, gigantesca. Se pro ouro já é assim, imagino pro Bitcoin. Aí a discrepância deve ser ainda mais absurda. Muito maior. É gritante. Um conjunto de relatórios mais cético aponta para um Bitcoin em torno de $48.000 em 2025, chegando a modestos 60 mil em 2028. Mas aí você pega outras fontes e o cenário é outro universo. Eles projetam uns $115 mil já para 2025, com alvos que chegam a 260 mil ou, nos cenários mais agressivos, até $400 mil até 2028. Não, peraí, de 60 mil para 400 mil? Isso não é nem a mesma conversa, são dois planetas diferentes. O que precisa acontecer no mundo para a gente chegar nesses 400 mil? É quase isso. Se a gente conectar os pontos, a lógica por trás desses números extremos fica mais clara. Os cenários super otimistas, tanto para o ouro quanto para o Bitcoin, se baseiam em duas premissas centrais. A primeira é uma queda forte do dólar. Uma das fontes projeta o índice DXY. DXY, só para a gente lembrar rapidinho, é aquele índice que mede a força do dólar contra outras moedas fortes, como o euro, o iene, certo? Então, DXY caindo é dólar mais fraco. Perfeito. Eles projetam o DXY caindo da casa dos 102 pontos para a faixa de 95 a 98. E a segunda premissa, que é ainda mais importante, é que os bancos centrais vão cortar os juros de forma rápida e agressiva. Basicamente, é uma aposta num tsunami de liquidez, de dinheiro novo inundando o sistema. Já os cenários conservadores apostam no oposto, que os juros vão continuar altos por mais tempo. A grande divisão é sobre o futuro da liquidez global. Faz todo sentido. A grande aposta é no volume da impressão de dinheiro. Mas essa tese da liquidez se aplica também ao mercado de ações, que teoricamente deveria ser mais ligado aos lucros das empresas? A divergência para S&P 500 também é tão grande? Também é grande e revela algo muito interessante. De novo, temos duas narrativas. A mais contida projeta o S&P 500 saindo dos 5.200 pontos de hoje para algo em torno de 6.100 em 2028. É um crescimento modesto. Mas as visões otimistas são muito mais agressivas. Tem fonte falando em 6.750 pontos já em 2025 e mirando, olha, incríveis, 10.500 pontos até o final de 2028. E é aqui que um dos relatórios aponta uma inconsistência que acende um alerta. Opa, contradições dentro das próprias projeções. Adoro isso. Qual é a inconsistência? Então, essa projeção mais otimista, que leva o S&P 500 a 10.500 pontos, ela implica um crescimento anual de uns 16% para o índice. É um retorno espetacular. O problema é que o mesmo relatório projeta que o crescimento dos lucros das empresas do índice vai ser de só 7% a 8% ao ano. Opa, como assim? As ações sobem, o dobro do lucro. Isso não faz sentido. Isso é a definição de uma bolha, não é? O investidor pagando cada vez mais caro pelo mesmo resultado? É exatamente essa a implicação. A única forma de conciliar esses dois números é através de uma enorme expansão dos múltiplos de valuação. Na prática, significa que os investidores teriam que aceitar pagar muito, mas muito mais caro por cada dólar de lucro que uma empresa gera. E a justificativa para isso é sustentada quase que inteiramente pela euforia com a inteligência artificial e a expectativa de juros muito baixos. É um risco notável que eles mesmos destacam. Entendi. É uma aposta na narrativa, não nos fundamentos. Falando em coisas mais reais, como ficam as commodities? Existe também essa divisão de opiniões? Sim, e é uma divisão bem temática. De um lado, o petróleo, o tipo Brent. A visão geral sobre ele é
assim, de morna para fria. As projeções variam, claro, mas vemos cenários com o barril caindo para uma faixa de 55 a 66 dólares e outros mais estáveis, entre 82 e 90. Quase ninguém aposta numa disparada. E por que esse pessimismo com o petróleo, mesmo com tanta tensão geopolítica? A justificativa é quase um consenso nas fontes, um excesso estrutural de oferta. Basicamente, tem mais gente produzindo do que gente querendo comprar. A produção da OPEP+, ou dos Estados Unidos, do Brasil, está muito alta. E a demanda global, principalmente com a China mais fraca, não acompanha. Entendi. E do outro lado dessa briga, se o petróleo é o pessimista, quem é o otimista no mundo das commodities? O otimismo está todo concentrado nos metais, mas não no ouro e sim na prata. Em completo contraste com o petróleo, alguns relatórios são extremamente otimistas com a prata. Temos projeções que chegam a 52 dólares por onça em 2025 e até 75 dólares em 2028. A grande tese aqui não é sobre juros, é uma tese industrial. A prata é um componente essencial na fabricação de painéis solares. A aposta é que a transição energética vai criar uma demanda tão, mas tão forte que o mercado vai entrar em déficit por anos. Ok, desenhamos os cenários possíveis, mas a gente sabe que o futuro nunca é uma linha reta. Quais são as grandes pedras no caminho? Os riscos que podem melar a festa dos otimistas? As fontes são bem diretas nisso. O primeiro risco, e talvez o mais imprevisível, é a fragmentação geopolítica. Basicamente, uma nova guerra comercial entre USA e China. Uma análise até quantifica isso. Eles calculam que um aumento de 10 pontos nas tarifas dos Estados Unidos poderia, sozinho, tirar 0,8 ponto percentual do PIB americano. É um impacto direto. Um risco geopolítico que dá para ver na ponta do lápis. Qual seria o segundo? Uma inflação teimosa. Se a inflação não ceder como todo mundo espera, os bancos centrais não têm escolha. Vão ter que manter os juros altos por muito mais tempo. E isso seria um torpedo na linha d'água de todo o cenário otimista para os ativos. O que nos leva ao terceiro risco, que a gente até já comentou um pouco, né? O preço das coisas. Exato. O risco do valuation. O fato de que os preços já estão altos. Uma fonte destaca que o S&P 500 está sendo negociado em múltiplos que estão no percentil 93 histórico. E significa que em 93% do tempo na história, as ações estiveram mais baratas do que hoje. A margem para erro é mínima. Qualquer decepção pode levar a uma correção bem severa. E do outro lado da moeda? Em meio a esses riscos, que estratégias ou movimentos os relatórios sugerem? Onde estão as oportunidades? O fascinante é como essas divergências abrem portas para o que o mercado chama de arbitragem de cenários, que é basicamente apostar numa tendência contra a outra. Uma das mais clássicas é a long ouro short dólar. Que traduzindo é apostar na alta do ouro e ao mesmo tempo na queda do dólar, certo? Uma aposta contra o sistema tradicional? Perfeitamente. Outra ideia que aparece com força é focar em mercados emergentes, mas, e isso é crucial, excluindo a China. A estratégia é buscar crescimento em mercados como Índia, Vietnã, que tem um potencial enorme. E, claro, uma oportunidade que uma das fontes destaca com todas as letras, o carry trade no Brasil. Carry trade. Essa é uma daquelas expressões do mercado que todo mundo ouve. Me explica isso em português claro, que é... É bem simples, na verdade. Significa pegar dinheiro emprestado onde o juro é quase zero, tipo no Japão, e investir esse dinheiro aqui no Brasil, onde os juros são altíssimos. Com a projeção da Selic a 15% e uma expectativa de que o câmbio não vai explodir, o investidor estrangeiro embolsa essa diferença. O retorno em dólar fica extremamente atrativo. É basicamente ganhar dinheiro com a diferença de juros entre os países. Faz sentido. E além dessa, alguma outra aposta mais específica? Sim, a aposta setorial que a gente já comentou, os metais da transição energética. A ideia é investir na demanda estrutural e de longo prazo por prata, lítio, cobre. É a matéria-prima da economia verde. Então, para amarrar tudo isso, o que fica é a imagem de um grande cabo de guerra, né? De um lado, puxando a corda, temos a promessa de um crescimento estável e a expectativa de juros mais baixos que funcionaria como um esteroide para os ativos.
Do outro lado, puxando com força, temos os riscos bem reais de conflitos geopolíticos, uma inflação teimosa e preços de mercado que já parecem bem esticados. E as enormes discordâncias que a gente viu, especialmente para Bitcoin e ouro, são a prova viva do quão incerto é o resultado desse cabo de guerra. A diferença entre um futuro com Bitcoin a 60 mil e outro a 400 mil não é só um detalhe, é a foto de dois mundos completamente diferentes. Exatamente. E para deixar uma reflexão final, um dos relatórios aponta para uma correlação que tem crescido muito, a correlação entre o Bitcoin e o índice S&P 500. A diferença é que a volatilidade do Bitcoin é muito maior. Isso levanta uma questão fundamental para os próximos anos. À medida que o dinheiro institucional dos grandes fundos entra de vez nos ativos digitais, eles estão de fato se tornando uma nova classe de ativos independente como muitos defendiam, ou eles estão no fim do dia apenas se transformando numa versão de altíssimo risco do mercado de ações tradicional, sujeitos exatamente às mesmas forças de juros e liquidez que movem todo o resto? A resposta a essa pergunta pode definir o jogo.